As novas coincidências por trás da decisão que representou mais um passo no plano de vingança de Lula, os benefícios exclusivos de ser empresário e, ao mesmo tempo, ministro no atual governo, o vídeo dos bastidores de um evento do governo que mostrou o fracasso do discurso de Lula e Alexandre de Moraes agora na mira do Congresso dos Estados Unidos. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Mais uma etapa do plano de vingança de Lula contra os integrantes da Lava Jato aconteceu nesta segunda-feira. Em uma decisão monocrática de Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça afastou Gabriela Hart, ex-juíza da Lava Jato e sucessora de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Também foram afastados o atual magistrado responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, e ainda outros 2 juízes do TRF4, o Tribunal Regional da 4ª Região. Em 2019, Gabriela Hart foi uma das juízas que condenaram Lula à prisão. A sentença aplicada por ela foi de 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo o sítio em Atibaia. O afastamento dos juízes ainda precisa ser analisado no plenário do CNJ, mas até o momento ele se deu por conta da decisão monocrática de Luiz Felipe Salomão, que foi indicado ao cargo de ministro do STJ no dia 14 de maio de 2008, uma quarta-feira, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, o povo brasileiro testemunha uma decisão de justiça que beneficia direta ou indiretamente Lula, sendo tomada coincidentemente por alguém que foi indicado por Lula. Bom, a decisão já foi criticada, por exemplo, pela Associação dos Juízes Federais, que, segundo matéria do Estadão, classificou os afastamentos como inadequados e desarrazoados. Apesar das críticas às controversas decisões, as altas instâncias da justiça brasileira continuam repetindo os mesmos comportamentos que as fizeram perder completamente a credibilidade com o povo. Mas os errados somos nós, que criticamos, pois nossas críticas à atuação de certos ministros são considerados como ataques às instituições democráticas pelos próprios ministros criticados. Aqui é o Brasil! Por falar em indicados por Lula, também foi notícia nesta segunda-feira que o escritório do ministro da Corregedoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, presta serviços de advocacia à Odebrecht, que hoje se chama Novo Honor. Vinícius foi indicado ao cargo de ministro da CGU por Lula, e a sua função é justamente fazer o controle e fiscalização interna do governo. Mas voltando agora a outra matéria, a parte que mais interessa de toda essa história é que a prestação desses serviços por parte da empresa, do ministro, acontece justamente enquanto o governo revê acordo de leniência com a Odebrecht. Vinícius diz estar licenciado do seu escritório desde que assumiu o cargo de ministro no início de 2023. Para garantir que não haja conflito de interesses, quem comanda o escritório hoje é a sua esposa. Mais uma das várias coincidências que, coincidentemente, sempre acontecem nos governos do PT. E por falar em governos petistas, também começamos a semana com a notícia de que o governo Lula reviu a trajetória das contas públicas e, com isso, adiou o ajuste fiscal que ficará por conta do próximo presidente. Traduzindo para a analogia mais simples possível, é como um playboyzinho que vive curtindo a vida adoidado, que se torna popular nas rodas de amigos por sempre pagar tudo para todos, mas no final do mês, quando o limite do cartão já está estourado, quem acaba pagando a conta é o papai. A primeira grande ironia dessa história é que o comportamento de playboy é adotado justamente pelo governo socialista, que tanto critica os mais ricos e os seus herdeiros. E a segunda grande ironia dessa história é que, desde que assumiu a presidência em 2023, Lula tem repetido incansavelmente as frases: "Vocês não sabem como nós encontramos esse país. Esse país estava destruído, não havia dinheiro para nada." Frases ditas mesmo com o fato de que é de conhecimento público que o governo anterior fechou seu último ano de mandato, 2022, com um superávit primário de mais de 50 bilhões de reais. Pois é aquele velho conflito entre os fatos e as narrativas criadas por Lula e pelos membros do seu governo. E por falar em fatos versus narrativas, eu me deparei com um vídeo muito interessante. Você deve estar lembrado que no vídeo que foi ao ar no sábado aqui no canal, eu mostrei trechos do discurso de Lula na cerimônia que marcava a exportação do primeiro lote de proteína animal partindo da JBS. Foi nesse discurso, inclusive, que Lula veio com aquela história de decreto que determinasse que quem mentisse seria preso. Esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver
subordinada à mentira. O fato é que, enquanto a transmissão oficial do evento, que era por conta da comunicação do próprio governo, obviamente, usava pontos de vista estratégicos na filmagem para passar uma boa imagem a quem estava assistindo, alguém da plateia, ou que deveria estar na plateia, resolveu filmar os bastidores do evento, mostrando a verdadeira popularidade de Lula. Onde vocês verem, só tem funcionário, pessoal de banco. É o tanto de cadeira ainda travado. Vocês sabem que nós criamos hoje, essa semana, um programa chamado Pé de Meia. Vocês já viram o que é o programa Pé de Meia? São Zé, preste atenção no que é o programa Pé de Meia. Se eu fosse o presidente, quando o senhor tivesse 14 anos de idade, o senhor teria ganho o programa Pé de Meia. Teria ganhado doutor. O pessoal já está até indo embora, os próprios funcionários indo embora. Se dentro de uma empresa o resultado foi esse, imagina um discurso de Lula na rua, em um ambiente não controlado. Bom, não é à toa que ele já não faz mais isso há muito tempo. Mas os discursos nos eventos fechados, organizados pelo próprio governo, continuam. Nessa segunda, Lula fez uma breve fala no lançamento do programa Terra da Gente. E o que eu destaco aqui não é nem parte do discurso mesmo, e sim a conclusão dele. Você deve estar lembrado que, há poucos dias, Lula recebeu em um evento no Ceará um presente do governador do estado, um gibão, que é um paletó de couro. A primeira coisa que Lula fez ao pegar o microfone, após receber o presente, foi reclamar dele, dizendo que era muito pesado. Pois bem, na semana passada, em uma reunião em Brasília, em que o governo recebeu representantes de municípios da Amazônia para assinar um acordo de preservação, Lula pediu à secretária de Agricultura de um desses municípios para que lhe trouxesse um cacho de guaraná, pois ele queria mostrar para os ministros e também plantar. Então eu queria fazer um pedido para você. Primeiro, um cacho de guaraná, para essas pessoas que estão aqui saber o que é um guaraná. Porque as pessoas tomam, mas nunca viram um cacho de guaraná. Uma vez eu prometi para o Fidel Castro que adorava tomar guaraná. Nessa segunda, um vereador do mesmo município dessa secretária, por sinal o apelido do vereador era Lulinha, ele trouxe a encomenda para Lula. Só que em vez de mandar o cacho que Lula havia pedido, eles resolveram adiantar o processo e presenteá-lo já com as mudas. Só que a primeira coisa que Lula fez foi, mais uma vez, reclamar do presente. Tem um tal de Lulinha que é um vereador de Maués. A semana passada, num evento aqui, tinha uma senhora chamada Jane, que era secretária da Agricultura de Maués, e eu reclamei que eu estava reivindicando um cacho de guaraná e um pé de Maués, e eu fiquei sabendo que o Lulinha, que é de Maués, que é vereador, trouxe as mudas do pé de guaraná para que eu plante aqui, que eu plante no Alvorada. Eu pensei que ele ia trazer um pé com cacho, ele trouxe um pé muito pequenininho, gente, pelo amor de Deus. Eu já estou com 78 anos, se eu não viver 120, eu não vou ver da guaraná aqui. E ainda nessa mesma linha de brincadeiras, ao pedir recomendações de como fazer o plantio das mudas, Lula mostrou que nem quando se trata de plantas, ele quer deixar algo para ser colhido por um próximo governo. Tem algum ensinamento específico para plantar? 40 por 40. A distância um do outro? Um buraco de 40 por 40, mas para plantar um pezinho desse tamanho? Esse aqui é nativo, né? Hein? Esse aqui é nativo, daqui 4 a 5 anos já está produzindo. Mas quanto tempo vai demorar? 4 a 5 anos. 4 a 5 anos? Só tem 3 anos de mandato, cara. O senhor vai... Eu vou plantar em São Bernardo, então eu não vou plantar aqui. Senão, eu vou ter direito ao campeão, vou ter que continuar para ver meu pé de guaraná crescer. E agora, o último assunto do vídeo e certamente o melhor deles. A defesa da rede social X de Elon Musk, aqui no Brasil, enviou ao ministro Alexandre de Moraes um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails das ordens judiciais emitidas por ele, que foram direcionadas aos responsáveis pela gestão da plataforma. Os membros do Legislativo norte-americano pediram para que sejam enviadas
todas as ordens que foram emitidas por Moraes relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo, a remoção ou bloqueio de contas e o desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdos da X-Corp, que é responsável pela gestão da rede social. O que isso significa na prática? Que da mesma forma que Alexandre de Moraes está querendo investigar daqui para lá, por sinal, extrapolando completamente a sua competência como ministro, agora há também investigação de lá para cá, justamente contra o ministro. E o mais irônico de tudo isso é que, até o momento, salvo as raras exceções de parlamentares brasileiros que estão verdadeiramente comprando essa briga, o Congresso americano já fez mais pelo Brasil no enfrentamento contra o autoritarismo do que o próprio Congresso brasileiro. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero lembrar você do curso de Inteligência Artificial e ChatGPT que eu venho recomendando ao longo das últimas semanas e que é uma ótima oportunidade para que você aprenda algo tão simples e tão valioso para ajudar no seu dia a dia. Na descrição aqui do vídeo, você encontrará 2 links. O primeiro é da página de vendas do curso, no preço de R$ 147, que já é um preço promocional. E o segundo link é da página de pagamento, só que com um desconto extra de 25% que eu consegui para os espectadores aqui do canal. Você terá uma garantia de 7 dias para solicitar reembolso, caso as aulas não atendam às suas expectativas, e eu ainda deixo o meu endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso tenha qualquer problema em relação a isso. Eu espero que, dessa forma, eu consiga retribuir o apoio que você dá diariamente ao canal. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.